Eu pedi para os irmãos abrirem comigo a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, do verso 34 até o verso 38. Todos os irmãos acharam? Marcos 8, do verso 34 até o verso 38. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos ilumine e nos dê graça na noite de hoje. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua santa palavra, que nos ensina, ó Deus, a tua santa vontade para nós, que nos mostra o caminho da salvação e o modo como nós devemos te glorificar e bendizer o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, por a tua santa palavra, e também te bendizemos porque o Senhor nos concedeu o teu Espírito, que é o Espírito da verdade, o Espírito que inspirou a Sagrada Escritura e é o Espírito que nos orienta na maneira como nós devemos interpretar a tua santa palavra. Nós rogamos, ó Deus, que o teu Espírito, o Espírito da verdade, como nós lemos em Efésios, nos dê sabedoria e iluminação para entender a tua santa palavra nessa noite. E sobretudo, ó Deus, que o teu Espírito mova a nossa vontade, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da santa palavra do nosso Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto nós ouvimos a tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos anos, muitas igrejas que se dizem evangélicas têm feito do centro de sua mensagem coisas como prosperidade financeira, vida saudável, sucesso terreno, balcão de autoajuda, instrução sobre como você deve lidar consigo mesmo, instruções para você se amar mais e coisas desse tipo. Esse tem sido o centro da mensagem de muitas igrejas que se professam cristãs. E quando nós lemos um texto como o que nós acabamos de ler, esse texto de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, nós observamos que, diferente dos pregadores do nosso tempo, diferente de muitas pessoas que supostamente são pregadores da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo trouxe uma mensagem diferente, árdua, o exato oposto daquilo que nós estamos habituados a ouvir. Eu me lembro que há pouco tempo eu fiz um estudo bíblico com os jovens da igreja, e esse estudo era baseado num capítulo daquele livro Santidade, do bispo Riley. E nesse livro, o capítulo específico que nós estudamos era a respeito do preço de seguir o Senhor Jesus Cristo, do custo que nós experimentamos quando tomamos essa importante decisão na nossa vida de nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. Na verdade, já no século XIX, escrevendo naquele livro, ele mostra que a grande dificuldade do seu tempo era justamente a seguinte: as pessoas não estavam ensinando, os pastores especialmente, os pregadores do Evangelho não estavam ensinando as pessoas que os ouviam a calcular o preço de seguir o Senhor Jesus Cristo. E o resultado é que havia muitas pessoas na igreja que passavam a sua vida inteira frequentando uma igreja evangélica, ouvindo o sermão domingo após domingo, mas que por não calcularem o preço e não seguirem a Cristo de maneira verdadeira, teriam uma terrível surpresa
no dia final, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestasse. Se esse problema já era agudo, já era grave no século XIX, como eu disse para os irmãos, nos nossos dias a situação está ainda mais complicada. Cada vez mais as pessoas estão indo à igreja pelos motivos equivocados, seguindo supostamente a Cristo pelos motivos equivocados. E em muitos casos, eles não são discípulos de Cristo, não são servos do Senhor, mas passarão a vida inteira achando que são, e no final terão uma surpresa drástica. Se os irmãos quiserem depois dar uma lida no contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, vocês observarão que a mensagem de Jesus é o exato oposto do que nós ouvimos em muitos lugares. Essa passagem que nós lemos, Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 38, se encontra numa seção maior do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 8, 27, até o capítulo 10, 52. Se os irmãos notarem, na primeira grande seção de Marcos, a grande preocupação do Evangelho é mostrar quem é o Senhor Jesus. Você vai observar muitas vezes os demônios dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, Santo de Deus, falando coisas a respeito de quem era o Senhor. Na seção em que nós agora estamos, os discípulos estão no caminho com Cristo. E a ideia de estar no caminho, de estar andando com o Senhor, é exatamente uma interessante ideia a respeito do que é ser um servo, um seguidor do Senhor Jesus, ser um discípulo de Cristo. E nessa sessão em que os discípulos estão no caminho e cujo tema fundamental é o que significa ser um discípulo de Cristo, nós observamos que Marcos está preocupado em trazer as implicações ou as consequências da doutrina de quem é o Senhor Jesus Cristo, da cristologia, para a prática do discipulado. Ou seja, o que Marcos quer ensinar para aqueles que desejam seguir o Senhor Jesus Cristo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo é, a sua pessoa, a doutrina a respeito de quem é o Senhor Jesus tem consequências para a nossa vida como seguidores de Cristo. Aqui nessa sessão, a sessão em que nós estamos, do capítulo 8 até o capítulo 10, grosso modo, para que os irmãos guardem melhor, não vou falar especificamente os versículos, é nessa sessão que Jesus, em 3 ocasiões, fala a respeito da sua morte. Jesus prediz a sua morte 3 vezes no Evangelho de Marcos, e essas 3 vezes em que Jesus prediz a sua morte estão exatamente nos capítulos 8 a 10. Em outras palavras, o que Marcos está ensinando para os seus discípulos é que o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, como Pedro havia afirmado há poucos versos antes, quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Esse que é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, ele também é o servo sofredor, conforme o Senhor Jesus nos ensina no versículo 31 do capítulo 8. Ele diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E Marcos registra no início do verso 32, e isto ele expunha claramente. As consequências da cristologia para o discipulado, quando nós observamos isso, nós devemos levar em consideração que Jesus, além de ser o rei que inaugurou o reino de Deus aqui na terra, que veio para inaugurar uma nova criação, esse mesmo Senhor também é o servo sofredor profetizado em várias passagens do livro de Isaías. Ele é aquele que veio para carregar as transgressões do seu povo, para ser moído e ferido pelas nossas transgressões. Portanto, o que Jesus vai fazer a partir do verso 34 é apresentar exatamente as consequências desta ideia de que, além de Cristo de Deus, ele é o servo sofredor. Jesus apresenta as consequências dessa verdade para aqueles que desejam ser seus discípulos. Aqueles que querem estar no caminho com o Senhor,
aqueles que querem ser peregrinos de Cristo aqui na terra, que querem andar com Ele, que querem tê-lo como mestre, devem saber que além de Rei de todas as coisas, Jesus é aquele que veio para morrer, para tomar uma cruz. E aqueles que desejam ser seus discípulos devem saber que aquilo que aconteceu com o Senhor de forma semelhante acontecerá conosco. Quando Jesus falou essas palavras de que ele também era o servo sofredor, os seus discípulos ficaram escandalizados. E Pedro, tomando a dianteira, falou ao Senhor Jesus que ele não deveria falar daquela forma, que ele não poderia utilizar aquele tipo de palavra. Que isso, Senhor? Não fale assim. Foi isso que Pedro disse para o Senhor Jesus. E as palavras de Jesus Cristo para Pedro foram aquelas que estão registradas no finalzinho do verso 33. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aquele que ofereceu um caminho fácil para o Senhor Jesus, as glórias e os reinos deste mundo, foi exatamente Satanás na tentação. Pedro estava desejando para Cristo um caminho semelhante àquele proposto por Satanás. Mas agora, a partir do verso 34, e eu estou contextualizando para que os irmãos notem em que ponto do texto nós estamos, a partir do verso 34, Jesus Cristo não apenas adverte a Pedro, agora Jesus convoca toda a multidão, e juntamente com ela os 12, todos os apóstolos, os seus discípulos, e se dirige a eles, ensinando-os a respeito do custo do discipulado. Seguir a Cristo, servir ao Senhor, estar no caminho com o Mestre, ser discípulo dele, tem um custo altíssimo. É isso que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar nessa passagem. Aliás, as palavras de Cristo para a multidão e para os seus discípulos, a partir do verso 34, elas se conformam com o ensino de Jesus em outras passagens. Deixe-me apenas lembrá-lo que quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele disse às pessoas que a porta era estreita, mas depois que você passa pela porta, não pense que o caminho vai ficar largo, o caminho continua estreito. De tal maneira, meus irmãos, que o que o Senhor Jesus ensina nessa pequena passagem que nós acabamos de ler, é exatamente a respeito do custo de ser um discípulo dele. Qual é o custo do discipulado cristão? Indo agora para o texto que nós lemos há pouco, nós podemos dividir a mensagem do Senhor Jesus em basicamente duas partes. Outras divisões seriam possíveis, mas nós podemos dividir esse texto basicamente em duas partes. O que Jesus faz no verso 34 é apresentar o custo. E nos versos seguintes, do verso 35 até o verso 38, Jesus apresenta os resultados de aceitar ou não, de aceitar ou rejeitar as suas palavras, as suas duras e difíceis palavras. Mas comecemos com o verso 34, o custo. O Senhor Jesus afirma no versículo 34, ao convocar toda a multidão, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Como eu disse para os irmãos, Jesus, aqui no versículo 34, está apresentando as consequências do que ele havia dito no verso 31, a respeito de si mesmo. Importa que o Filho do Homem seja entregue aos líderes religiosos e depois seja morto por eles. Jesus está apresentando as consequências dessa mensagem para aqueles que desejam segui-lo. O que Jesus está dizendo é que a semelhança do que aconteceu com ele, acontecerá conosco. E notem, meus irmãos, que Jesus, após ser repreendido por Pedro, não floreia suas palavras. Ele não diminui o peso e a dureza das suas palavras. Aliás, essa era uma prática comum do Senhor Jesus. Depois de dar um discurso para uma multidão, após multiplicar pães e peixes no Evangelho de João, os discípulos se escandalizam das palavras de Cristo. E Cristo, ao invés de amaciar o discurso, ao invés de adocicar as palavras, Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem também me abandonar?
Vocês querem também ir junto com ele? Jesus não alisa na nossa linguagem, Jesus não amacia o discurso, pelo contrário, após ser repreendido por Pedro nesse texto, Jesus diz, isso vai acontecer não apenas comigo, se você deseja ser meu discípulo, é essa a mensagem que eu tenho para você. E o custo que Jesus apresenta aqui no versículo de número 34, pode ser resumido da seguinte maneira, Jesus diz que aquele que deseja segui-lo, aquele que deseja ir após ele, deve fazer basicamente 3 coisas. A primeira delas, deve negar-se a si mesmo. Eu falei hoje de manhã que conheci um rapaz, na verdade eu conheci um pastor que me contou essa história. Ele disse que um dia, num desses dias aqui de Montes Claros, estava muito quente, e um amigo bateu na porta da casa dele. Ele abriu a porta e perguntou, e o que você quer? Aí ele, você tem uma banana para me dar? Aí ele, uai, tenho, mas por que você quer uma banana? Ele, não, é porque eu estou com sede, mas para matar a minha carne, para negar a mim mesmo, eu vou comer uma banana. Ou um outro senhor que eu conheci na Bahia, era interessante, eu morava num sítio na Bahia, e ele ia para a minha casa de vez em quando, e todos os dias de manhã, quando o sol já estava começando a ficar forte, meus irmãos, na Bahia o sol é pior do que aqui, pelo menos na minha cidade, quando o sol começava a esquentar, ele tirava o chinelo e ia andar descalço, no meio do mato lá, pisando em pedra, espinho, e a gente perguntava para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele dizia, não, é porque eu estou negando a mim mesmo. Vejam, meus irmãos, a mensagem de Jesus Cristo, de que nós devemos negarmos a nós mesmos, não significa uma vida de ascetismo, ou de legalismo, como essas 2 pessoas que eu acabei de citar para os irmãos. O que Jesus está dizendo não é que nós devemos negar coisas a nós mesmos. Jesus não está dizendo que nós devemos negar coisas a nós mesmos. Jesus está dizendo que nós devemos negarmos a nós mesmos. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, das nossas ambições de vida e devemos nos entregar completamente a Ele. O que Jesus está nos ensinando nessa passagem é algo que é ensinado no Novo Testamento pela figura que descreve o relacionamento entre os crentes e o Senhor Jesus, que é a figura de Senhor e escravo. O que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos nos entregar a Ele completamente. Completamente. Nós devemos ser servos dEle, nós devemos nos dedicar completamente ao Senhor, a nossa vontade é a dEle, os nossos desejos são os dEle, e nós estaremos agora dispostos a abrir mão de tudo para fazer aquilo que o nosso Senhor nos ordenar. Isso envolve uma negação, por exemplo, do nosso desejo de conquistarmos a salvação pelas nossas próprias obras, e todos nós somos iludidos com essa ideia, o desejo de conquistar o favor divino por aquilo que nós fazemos. Jesus está dizendo que nós devemos nos devemos negar nessas coisas. Mas além disso, Jesus está dizendo que nós devemos negar a nossa vida anterior, a nossa vida passada de pecado, as nossas práticas impuras, os nossos desejos ímpios, as nossas palavras pecaminosas, tudo isso deve ser abandonado. Nós devemos nos negarmos a nós mesmos. Essa é a primeira tarefa que o Senhor Jesus concede àquele que deseja ser seu discípulo. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Mas Jesus diz mais. Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Talvez nenhuma outra coisa seja tão mal compreendida na igreja do nosso tempo quanto o significado da cruz para o discípulo. Nós estamos tão habituados a usar a cruz como um símbolo que nos identifica com o cristianismo, que nós perdemos de vista o significado daquilo que o Senhor Jesus ensinou nessas palavras. Aliás, até mesmo o linguajar evangélico, eu não sei se vocês já notaram, mas eu ouvia muito isso mais na adolescência, agora nem tanto, mas as pessoas dizendo que a cruz eram as outras pessoas difíceis de conviver. Então alguns diziam,
A minha sogra é a minha cruz. A minha mulher é a minha cruz. O meu marido é a minha cruz. É difícil demais conviver com ele. Foi a cruz que Deus me deu para carregar. Ou passando por uma dificuldade, alguma angústia, olha, essa é a cruz que o Senhor Deus me concedeu para carregar. Vejam, meus irmãos, nós somos hábeis em confundir e manchar o ensino da Escritura, e esse é um ponto em que nós estamos muito equivocados. Mas qualquer pessoa da audiência original, qualquer um dos ouvintes dessa mensagem sabia o real significado das palavras do Senhor Jesus. Qualquer judeu do primeiro século que estava ali naquela multidão ouvindo as palavras sabia que quando o Senhor Jesus estava falando de cruz, na verdade Jesus estava falando de morte, de execução. Tomar a cruz era uma figura que todos eles conheciam. Existem estimativas assim, de milhares de mortes por crucificação no período da vida de Jesus. As pessoas sabiam o que era, do que Jesus estava falando, o que era aquilo. Isso fica exemplificado no próprio caso de Jesus. Os romanos tinham a prática de deixar a estaca no lugar da execução e aquela outra parte horizontal ficava lá no lugar do julgamento. E quando o julgamento acabava, o que era que acontecia? Eles faziam com que o condenado colocassem aquela parte nas costas e carregassem até o lugar da execução. Vocês se lembram de Jesus Cristo fazendo isso? Após ser surrado, tomando a sua cruz e indo para o lugar da execução? As pessoas sabiam do que Jesus estava falando. Elas sabiam que Jesus estava dizendo que para que as pessoas o seguissem, elas precisavam ter a disposição de morrer pelo Senhor Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está ensinando aos seus discípulos que nesse período da nossa vida cristã, antes do retorno de Cristo, o instrumento que nós usamos para seguir o Senhor Jesus Cristo não é uma espada, para que nos juntemos aos seus exércitos e batalhemos contra os soldados de Roma. Jesus não nos forneceu uma espada, Jesus nos forneceu uma cruz. Aquele que quer ser seguidor de Cristo, aquele que quer ser seguidor do servo sofredor, deve estar disposto a tomar a sua cruz. Evidentemente, meus irmãos, isso não significa que todos os cristãos enfrentarão martírio. Eu não estou ensinando isso. Não significa que todos os crentes enfrentarão martírio. Mas quando Jesus nos ensina que nós devemos tomar a nossa cruz, Jesus está nos ensinando que o nosso compromisso com Ele é um compromisso de vida e de morte. O que Jesus está nos ensinando é, se você deseja ser meu discípulo, você deve estar disposto a, se necessário, morrer por minha causa e pela causa do meu evangelho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É verdade, todos os crentes padecerão perseguição. É isso que nós aprendemos em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Mas martírio, nem todos os crentes enfrentam. Mas todos os crentes devem ter a disposição de morrer pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu evangelho, se necessário. O apóstolo Paulo nos ensina isso com palavras interessantes em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Nesse texto, Paulo estava sendo julgado, ele foi liberto, é verdade, mas ele disse as seguintes palavras: antes, Filipenses 1, 20, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É esse o compromisso que o Senhor Jesus Cristo exige dos seus discípulos. Se você deseja seguir o Senhor Jesus, lembre-se, isso pode custar sua vida. Isso pode custar sua vida. Mas Jesus termina as suas palavras dizendo que se alguém quer vir após Ele, além de negar-se a si mesmo, além de tomar a sua cruz, deve segui-lo. Tome sua cruz e siga-me. Eu estava estudando para pregar nesse texto e eu fui, e lendo um comentarista, ele chamou a atenção, eu tive a minha atenção despertada para a seguinte ideia:
A mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui para seguir, o mesmo verbo é usado em João capítulo 10, versículo 27, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. O que Jesus está dizendo é que um discípulo seu deve estar disposto a ouvir a sua voz, a atender o seu chamado, a obedecer os seus mandamentos. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Aquele que quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo deve ter um coração disposto a ouvir a voz do Mestre, a seguir os mandamentos do Mestre, as ordenanças do Mestre. O apóstolo João, no capítulo 14, falando a respeito da obediência aos mandamentos de Cristo, disse, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E no versículo 23 ele diz, respondeu Jesus, ainda do capítulo 14 de João, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, verso 24, não guarda as minhas palavras. O discípulo de Cristo é aquele que ama o seu mestre e atende à sua voz, ouve o seu chamado, obedece seus santos mandamentos. Esse é o discípulo de Cristo. Se você quer ir após Cristo, lembre-se, você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus, dar ouvidos à sua voz. Eu gostaria de, já nesse ponto, fazer algumas aplicações. Primeiro, eu gostaria de me dirigir àqueles que já são crentes. Existem muitas pessoas que estão na igreja e que professam a fé publicamente, assumem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas não estão dispostas a aceitar o preço do discipulado. Talvez você esteja achando que as minhas palavras são palavras exageradas, são palavras severas demais. Mas vejam, se você fez uma profissão pública de fé, mas não está disposto a aceitar as palavras de Jesus Cristo, infelizmente as suas palavras foram vãs. Sua profissão foi vã, não tem utilidade. Você não é um discípulo verdadeiro de Cristo. Aquele que deseja seguir o Senhor Jesus Cristo não é caracterizado por aquilo que muito fala, é caracterizado pela autonegação, pelo ato de tomar a cruz e pelo ato de seguir o Senhor Jesus. Lembre-se disso, uma profissão de fé, pública profissão de fé, sem o compromisso interno do coração de aceitar as palavras de Jesus com todas as suas consequências, não tem valor, não tem valor. O Senhor Jesus advertiu aqueles também no Sermão do Monte que dizem, Senhor, Senhor, mas que não fazem a vontade do Pai. A esses Jesus Cristo dirá, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Tome cuidado, profissão de fé, profissão verbal, sem compromisso do coração, é algo sem valor, mas eu também gostaria de me dirigir àqueles que não são crentes, aqueles que ainda não servem a Deus de todo o coração. Jesus não esconde o que exige dos seus discípulos. Se você deseja seguir o Senhor Jesus Cristo, faça os cálculos, calcule o preço. Se você acha que as minhas palavras são exageradas, leia comigo o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vejam o que o Senhor Jesus disse, palavras semelhantes a essas que nós temos diante de nós. Lucas 14, a partir do verso 25, o Senhor Jesus diz às grandes multidões que o acompanhavam, diz a palavra de Deus, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A ideia aqui é aquele que ama mais a essas pessoas ou sua própria vida do que a Cristo. E ele segue dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces,
E não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por 3 vezes o Senhor Jesus diz que aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo dele. Calcule o preço, é coisa grave se comprometer com o Senhor Jesus e depois abandoná-lo. O castigo será mais severo para esses que agem dessa maneira. É por isso que Jesus não esconde de ninguém o custo de ser um discípulo dele. Calcule o preço, faça os cálculos, porque senão você passará vergonha, assim como o homem que constrói uma torre sem calcular, e como um rei que faz guerra, sem notar quais são, sem perscrutar quais são as condições. Esse é o custo. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que aqueles que desejam segui-lo, aqueles que desejam ir após ele, devem se negar, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas certamente essas palavras do Senhor Jesus causaram um alvoroço. Com toda certeza, aqueles que estavam na multidão, aqueles que estavam ouvindo as palavras do Senhor Jesus, certamente ficaram escandalizados e acharam aquilo uma grande loucura. E é por essa razão que o Senhor Jesus apresenta os resultados. O que acontecerá com aqueles que rejeitarem a palavra de Cristo e com aqueles que aceitarem a palavra do Senhor Jesus? É como se o Senhor Jesus estivesse dando aqui os números. Olhem, vejam o que acontecerá com as pessoas que rejeitam a minha palavra e com aqueles que dão ouvidos à minha palavra. Façam os cálculos a partir disso que eu vou dizer a vocês. O custo é alto? Evidentemente é. Jesus não nega que o custo é alto. Mas vejam quais são os resultados. Isso poderá ajudá-lo. Quando a gente vai lidar com algum investimento, não é isso que acontece? Nós avaliamos os prós e os contras. Jesus, digamos, está fazendo mais ou menos isso. Vejam quais são os prós de aceitar com todo o coração esse alto preço, mas vejam quais são os resultados ruins para aqueles que rejeitam essa mensagem. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz. E as palavras de Jesus basicamente são resumidas aí no versículo de número 35. Jesus nos ensina basicamente o seguinte a respeito do resultado de aceitar ou rejeitar as suas palavras. Ele afirma no verso 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus aqui está apresentando um conceito muito comum em toda a Escritura, que é o chamado conceito da reversão. O Senhor Deus tem a habilidade de reverter situações. Ele toma aquele que está assentado no monturo, que está na sarjeta, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ele faz com que um homem poderoso com Amã entre em desgraça, e os judeus que estavam passando por uma grande aflição, próximos da morte, recebam a preservação e a salvação de sua própria vida. Deus reverte as coisas. Deus é aquele que, no ano aceitável do Senhor, na manifestação de Cristo, dá vida aos cegos, liberta os encarcerados. Deus reverte a situação daqueles que estão na miséria e os coloca numa situação vantajosa. Mas o mesmo Deus que faz isso é aquele que tira aqueles que supostamente estão numa situação de vantagem e os coloca numa situação de tragédia. É isso que o Senhor Jesus está ensinando nessa passagem. Aqueles que querem preservar a sua vida, isto é, aqueles que não querem tomar a sua cruz, aqueles que não querem carregar a vergonha de um Messias que foi crucificado, aqueles que não querem negar a si mesmos,
aqueles que têm vergonha do Senhor Jesus Cristo e que não querem segui-lo e que preservam a sua vida aqui na terra, esses, infelizmente, no grandioso e terrível dia do Senhor, quando Ele retornar para julgar os vivos e os mortos, esses perderão definitivamente a sua própria vida. Haverá uma grande reversão naquele dia. Aqueles que se envergonharam de Cristo, aqueles que não quiseram carregar a cruz, que acharam um preço elevado demais, disposição de morrer por causa de alguém e por causa da mensagem de alguém, não, eu não tenho isso, eu quero preservar a minha vida, estes perderão a vida. Mas aqueles que estão dispostos a entregar tudo, a renunciar tudo pelo Senhor Jesus Cristo, inclusive a própria vida, esses também experimentarão uma grande reversão. Esses ganharão a vida, estes terão a sua vida preservada. Aquele que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Para reforçar o seu ensino a respeito dos resultados dessa mensagem básica que o Senhor Jesus apresenta aqui no verso 35, ele faz mais algumas coisas. Por exemplo, ele traz duas perguntas retóricas. No versículo 36, Jesus faz a primeira pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vejam, Jesus está trabalhando com a seguinte ideia: suponhamos que você não apenas preserve a sua vida, mas que você ganhe as honras deste mundo, que você ganhe as riquezas deste mundo, que você ganhe o mundo inteiro. O que aproveita tudo isso sem o Senhor Jesus Cristo? Qual é o proveito disso? Jesus pergunta. Qual é o proveito dessas coisas? Em outras palavras, qual é a vantagem de desfrutar dos prazeres deste mundo por alguns anos, sem ter a grande recompensa que é o Senhor Jesus Cristo? Isso seria proveitoso sem Cristo? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma, isso tem algum valor? Essa é a primeira pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz. E a segunda pergunta está aí no verso 37, que daria um homem em troca de sua alma? Depois de perder a sua alma por causa das riquezas, dos prazeres terrenos, o que você poderia dar em troca dela? Você já parou para pensar no valor que tem a sua vida, a sua alma? O Sproul, comentando esse texto de Marcos, diz algo interessante. Se você quiser saber qual é o valor de uma alma, você deve notar o quanto Jesus estava disposto a pagar pelas almas do seu povo. Esse é o valor de uma alma, a morte do Senhor Jesus Cristo. O que você poderá pagar? O que você poderá pagar? Qual a vantagem de perder-se eternamente por causa de alguns anos, talvez décadas, porque séculos, nem imagine. Qual é a vantagem de perder-se eternamente por causa de alguns anos, talvez décadas de prazeres transitórios do pecado? O que adianta? Tem pessoas que desfrutam uma vida maravilhosa, e eu não estou dizendo que os irmãos devem procurar uma vida de sofrimento ou coisas desse tipo, não é esse o ponto, mas é a disposição de passar por isso pelo Senhor Jesus. Há muitas pessoas que têm uma vida sossegada, tranquila, que vivem muito bem aqui, algumas décadas de prazeres, algumas décadas. Qual a vantagem de perder-se eternamente por causa disso? Moisés teve de lidar com essa situação. E o autor aos Hebreus descreve como foi que Moisés lidou com ela. Moisés estava diante de duas possibilidades: ou viver como um príncipe egípcio, ou sofrer como o povo de Deus. E esta foi a reação de Moisés, de acordo com o autor aos Hebreus. Hebreus 11, de 24 a 26. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora vejam o que diz o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés considerou
o opróbrio de Cristo, o ser envergonhado com o povo de Deus, maltratado com o povo de Deus, sofrer no Egito como algo, como maiores riquezas do que as glórias, do que os tesouros do Egito, porque Moisés contemplava o galardão. Há pessoas cujo galardão se resume ao que eles experimentarão aqui na terra. Qual será o galardão de muitas pessoas? Eles serão chamados filhos da filha de Faraó, desfrutarão dos prazeres transitórios do pecado. Esse é o galardão de muitas pessoas. Mas os crentes sabem que por mais que passem por momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, de menosprezo, de vergonha por causa do Senhor Jesus Cristo, há um grande galardão reservado para os servos de Deus. Nós habitaremos com o Senhor Jesus Cristo eternamente em novo céu e nova terra. O que são, meus irmãos? O que são as tristezas, os maus tratos neste mundo comparados ao que o Senhor Deus tem reservado para nós? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta? O que adianta ganhar todas as coisas neste mundo e perder a própria alma? Jesus apresenta os resultados, vejam aí. O custo é alto, mas vejam os resultados. E para finalizar essa questão dos resultados, Jesus aponta para o juízo vindouro. Jesus diz no verso 38, ele abre os olhos das pessoas apontando para o último dia. Ele diz no verso 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Jesus aponta para o futuro, haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo, um dia em que as pessoas que se envergonharam de mim nesta era presente, experimentarão a minha vergonha delas. Jesus se envergonhará dessas pessoas, a quem ele chama de geração adúltera e pecadora. Certamente as palavras de Jesus se aplicavam aos judeus que estavam escutando sua mensagem. Aliás, Jesus está seguindo aqui a rota dos profetas. Os profetas tinham o hábito de acusar Israel de adultério espiritual. Quando o povo de Deus se voltava para os ídolos, o que eles estavam fazendo era chamado pelos profetas de adultério, de prostituição. Isso está baseado lá no segundo mandamento, quando Deus é chamado de Deus zeloso, ali a metáfora do casamento, é como se Deus estivesse num relacionamento conjugal com Israel. Quando Israel abandona o Senhor para ir atrás dos ídolos, Israel está espiritualmente adulterando. É disso que Jesus está acusando aquela geração. Aquela geração é como a Jerusalém descrita em Ezequiel capítulo 16, aquela que o Senhor Deus cuidou, aquela que com quem o Senhor Deus se casou e que cresceu e que se tornou uma adúltera desvairada. Jesus está comparando a geração de sua época com a Israel, que era semelhante à esposa de Oséias, que abandonou seu marido e se voltou para os ídolos. Certamente aquela geração estava abandonando a Deus, abandonando a palavra de Deus e seguindo tradições, ideias humanas, aquilo que o Senhor Jesus chama em Marcos 7 de tradição dos anciãos, os ensinos rabínicos dos antigos. Eram pessoas idólatras que rejeitavam o ensino de Cristo, que não queriam aceitar um Messias que seguiria em direção à cruz. Mas o que é interessante, irmãos, é que essa mesma palavra, a ideia de acusar a alguém de adultério, essa mesma palavra é aplicada também à igreja. A igreja, não apenas aos judeus, digamos assim, ao povo, não apenas ao povo de Deus da antiga aliança, mas ao povo da nova aliança também. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago faz a seguinte acusação para aqueles crentes que eram mundanos: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, ser amigo do mundo, constitui-se inimizade contra Deus? A mesma palavra que é traduzida lá por infiéis é a palavra usada aqui para a geração adúltera.
o que isso significa? Que aqueles crentes que são mundanos, aqueles crentes que abandonam um relacionamento de lealdade e fidelidade a Deus e se voltam para convicções, para práticas mundanas, também são alvos dessa advertência do Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes que não apenas se envergonham de Cristo, mas que envergonham o nome e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, a menos que se arrependam, experimentarão a vergonha do Mestre. Isso é sério, meus irmãos. Se você é um crente mundano, se você é um crente cuja mentalidade, cujas convicções são dirigidas por as convicções deste mundo mal, pervertido, se você está agindo como Pedro, cogitando das coisas dos homens, tome cuidado. Isso é infidelidade, é adultério, e o Senhor Jesus Cristo tratará com severidade aqueles que agem dessa maneira. Essa geração adúltera e pecadora, que se envergonha do Senhor e das palavras, diz o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vejam, meus irmãos, Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes para o juízo final. Na sua primeira vinda, como bem nos ensina o Catecismo Maior, resposta à pergunta 56, na sua primeira vinda, Jesus Cristo veio humilhado, se submeteu a um julgamento injusto, ímpio, mas na sua segunda vinda, Jesus Cristo não estará entre nós para ser julgado por homens maus. Em sua segunda vinda, Jesus será o juiz de todos os homens. Jesus está apontando para o seu retorno glorioso e dizendo: façam o cálculo, lembrando-se que eu retornarei glorioso, exaltado, não mais humilhado, para julgar todos aqueles que se envergonharam das minhas palavras e que trataram como algo de maior importância a sua própria vida e os lucros deste mundo mau, que não quiseram se identificar comigo, servo sofredor. A estes, ou destes eu me envergonharei naquele dia. O Senhor Jesus, portanto, aqui nesse texto, nos ensina a respeito do custo do discipulado. Qual é a mensagem desse custo? Jesus nos diz qual é. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E mais, o Senhor Jesus diz quais são os resultados de ouvir com singelo coração essa mensagem ou rejeitá-la, preferindo as coisas deste mundo à vergonha do Messias que foi crucificado, do Cristo ungido de Deus que foi crucificado. A partir dessa mensagem, meus irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações, e aqui eu já estou chegando ao final. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, e eu deixei essa primeira aplicação para o final, de propósito. A primeira aplicação, nós devemos tomar cuidado e devemos evitar o perigo do legalismo. Depois de pregar como eu preguei, talvez você esteja pensando, não estaria o pastor ensinando salvação pelas obras? Não, meus irmãos, eu não estou ensinando isso. A salvação é somente pela fé, em Cristo somente, fé que é depositada em Cristo somente, e é somente por causa da graça de Deus. Essa é uma verdade inegociável, mas ainda que a salvação seja unicamente pela graça, recebida pela fé em Cristo, a salvação é evidenciada pelas obras. A salvação é evidenciada pela nossa disposição de obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lendo e achei um comentário, um resumo muito interessante dessa verdade. O Mark Strauss disse o seguinte, um comentarista do Evangelho de Marcos: o paradoxo da salvação
é que ela não nos custa nada, contudo, nos custa tudo. Esse é o paradoxo da salvação. A salvação não nos custa nada, meus irmãos. Mas uma vez que nós fomos salvos unicamente pela graça de Deus manifesta em Cristo, graça recebida pela fé, uma vez que isso é verdade ao nosso respeito, então agora, isso nos custará tudo. Tudo. Você agora perdeu a sua velha vida, seus velhos hábitos, as suas ambições. Agora você é um discípulo de Cristo. E vejam, eu acho interessante que uma das figuras do Novo Testamento para descrever o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, o compromisso de se tornar um discípulo de Cristo, é exatamente o batismo. E como nós aprendemos há alguns meses, dos significados espirituais do batismo, um dos significados espirituais do batismo é que ele significa a morte para as coisas do passado e um ressurgir para uma nova vida. Isso obviamente está baseado em Romanos 6, quando o apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos mortos e sepultados com Cristo no batismo, para que assim como Cristo ressurgiu de entre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma vez, meus irmãos, que nós fomos salvos, uma vez que o Senhor Deus aplicou a sua obra bendita em nós através do seu Espírito, agora nós morremos para as coisas do passado. Tudo se fez novo. Nós não fazemos mais parte daquela velha humanidade, nós não cogitamos das coisas dos homens. Nós agora cogitamos das coisas de Deus. Nós nos inclinamos para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne. A salvação é unicamente pela graça, baseada na graça de Deus, através da obra de Cristo recebida pela fé. Mas essa salvação graciosa é evidenciada na nossa vida, pela nossa disposição de obedecer a Deus. Evitemos, portanto, o legalismo. Uma vez, tendo dito isso, agora eu quero voltar e dizer para os irmãos que nós devemos, ao ler esse texto, e as palavras sérias, solenes que o Senhor Jesus Cristo diz nesse texto, a partir delas, nós devemos fazer um autoexame. Nós devemos examinar a nossa própria vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nos ensinou: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Meus irmãos, não é pecado avaliar a própria vida, perscrutar o nosso coração para que descubramos se realmente nós estamos na fé. E esse texto nos dá um ótimo padrão para que façamos este autoexame. Nesse texto nós aprendemos que andar com Cristo, estar no caminho com Cristo, ser um discípulo dele, isso trará consequências drásticas e profundas para nós. Jesus não aceita lealdade dividida. E com base nisso eu gostaria de fazer as seguintes perguntas, eu gostaria de questioná-lo séria e solenemente. Você está disposto a negar-se a si mesmo e entregar-se completamente à vontade do Senhor Jesus Cristo? Questione a sua vida a partir disso. Você tem disposição de coração para ouvir a voz do Mestre? Você está disposto a tomar a sua cruz? Você tem disposição para, se necessário for, morrer pela causa de seu bendito Mestre e pelo Evangelho dele? Você está disposto a dedicar toda a sua lealdade e seguir a Cristo? Ou as suas preocupações são não sofrer vergonha, não experimentar o desprezo dos homens, pelo contrário, ganhar este mundo, ganhar as honras, os louvores dos homens, ser amado pelas pessoas que não servem a Deus? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua grande ambição de vida? Meus irmãos, isso é sério, nós devemos nos examinar para vermos se estamos na fé. Nós vivemos dias em que mesmo em igrejas presbiterianas, e eu digo isso com pesar, mesmo em igrejas presbiterianas tem sido pregada uma graça barata, do tipo, não, eu fui salvo,
e crente não pode perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora eu vou viver do jeito que eu bem entender. Eu farei todas aquelas coisas que agradam ao meu coração, ainda que isso desagrade a Deus, porque eu sou eleito, Deus me salvou, agora eu posso viver da maneira como eu bem desejar. Quantos crentes, quantas pessoas que fazem parte da igreja visível têm essa convicção, e que por isso se envolvem com as práticas mais pecaminosas e mundanas? São pessoas que não estão dispostas a aceitar o custo do discipulado, o preço de seguir o Senhor Jesus. São pessoas que estão encantadas, enfeitiçadas com a aparência, com as glórias, com os prazeres deste mundo. Mas deixe-me lembrá-lo, meu caro, deixe-me lembrá-lo, você que vive dessa maneira, deixe-me adverti-lo solenemente: a aparência deste mundo passa. Este mundo está passando, e aqueles que abandonam o Senhor Jesus Cristo, ainda que estejam numa igreja visível, aqueles que abandonam o Senhor Jesus Cristo para ir atrás de práticas mundanas, que conduzem a sua vida com base em convicções mundanas, e infelizmente, essas pessoas ouvirão palavras duras, palavras severas, no dia em que o Filho do Homem retornar em glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Examine sua vida, perscrute o seu coração, para ver se você está de fato na fé. Prove sua vida, tome cuidado, eu digo isso solenemente, tome cuidado se o seu coração está apegado às aparências deste mundo. Tome cuidado, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Isso não terá valor algum, serão algumas décadas, alguns anos de prazeres, e a eternidade debaixo do justo, santo e terrível juízo de Deus, sorvendo o cálice da ira de Deus até as escórias. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que dará em troca de sua alma um homem? Uma terceira aplicação. Meus irmãos, a Escritura nos deixa muito claro que há espaço para pecadores arrependidos. Jesus ensina nesse texto que nós devemos negar a nós mesmos. Pedro, o apóstolo que é, digamos assim, o foco de o apóstolo que está em foco em toda essa passagem, é ele que representa os apóstolos lá nos versos 31 a 33, antes da crucificação de Cristo, envergonhou-se do Mestre e negou o Mestre. Pedro cometeu um pecado grave, ele negou o Senhor Jesus Cristo, ele teve vergonha de Cristo e das suas palavras. Mas depois, Pedro, com sincero coração, se voltou genuinamente para o Senhor Jesus Cristo, e Jesus o perdoou, porque Jesus é cheio de ternura para com pecadores que se apresentam diante dele com o coração quebrantado e contrito. Eu gostaria de dizer a você que se você tem se envergonhado de Cristo, se você tem não apenas se envergonhado do Senhor, mas desonrado o nome do Senhor, essa é noite para arrependimento. Assim como Pedro, volte-se para o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Se você tem sido um crente mundano, não continue nessa rota. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é cheio de ternura para com aqueles que se voltam para Ele. Se essa tem sido a sua prática, se ao examinar a sua vida você percebe, olha, eu tenho sido um crente mundano, eu tenho me preocupado mais com as coisas deste mundo do que com o meu Senhor e Mestre, arrependa-se, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E eu gostaria de encerrar agora falando para aqueles que não servem a Deus mais uma vez. Talvez você esteja assustado com as palavras que o Senhor Jesus Cristo apresentou aqui, com o custo do discipulado, com o que significa seguir o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Mas eu gostaria que você soubesse de algo, que ainda que o custo seja muito alto, pode custar o desprezo
e o ódio dos seus familiares, pode custar suas amizades, pode custar seu prestígio, a sua honra perante as pessoas. Eu não estou dizendo que isso acontecerá, mas pode ser que aconteça. Pode custar a sua própria vida. Mas deixe-me lembrá-lo que para todos estes que estão dispostos a carregar a vergonha do Cristo crucificado, para carregar a sua cruz, que estão dispostos a sofrer por causa de Cristo e por causa do Evangelho de Cristo. Para essas pessoas, Deus prometeu um grande galardão. Se não há nenhuma vantagem em ganhar o mundo e em perder a alma, a grande vantagem em sofrer, em alguns casos até mesmo perder a vida, para naquele glorioso dia ser grandemente recompensado pelo Senhor. Para aqueles que desejam servir a Cristo, o Senhor Jesus prometeu uma vida árdua, caminho, porta estreita, caminho estreito. Mas Jesus prometeu uma grande reversão. Aqueles que perderem a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, estes terão sua vida salva, terão sua vida preservada. O custo é alto, mas a recompensa é incomparável. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça do nosso coração um coração disposto a aceitar o alto custo do discipulado, o preço alto de seguir o Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vou orar, Pedro. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero pedir que os irmãos fiquem em pé para nós fazermos uma última oração, pedirmos a Deus que nos abençoe, que nos conceda graça e nos dê uma semana abençoada. Vamos orar. Deus bendito, nós nos encomendamos à Tua graça neste momento. Que o Senhor cuide da nossa vida no decorrer dessa semana. Que no decorrer dela, ó Pai, nós experimentemos o cuidado e a boa vontade do Senhor para conosco. Que nós experimentemos, ó Deus, a Tua providência que controla todos os eventos deste mundo, que levanta reis e que destitui reis, mas que se preocupa com os eventos pequeninos da história daqueles a quem na eternidade Tu escolheste. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a viver no decorrer dessa semana para a Tua glória e para o Teu inteiro agrado. Ó Deus, ajuda-nos a ter a disposição de carregar a vergonha, o vitupério do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a dispõe o nosso coração para que não nos envergonhemos de Cristo e de seu Evangelho, mas que sejamos servos dedicados com a certeza, ó Deus, de que ainda que nos tirem a vida, ainda que nos tirem tudo que nós temos, há uma grande recompensa para aqueles que estão no caminho com o Senhor Jesus. Jesus está na linha de chegada com os braços abertos e nós devemos caminhar nessa dura jornada, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dessa maneira. Que nessa semana, ó Pai, desses dias que nós teremos diante de nós, que nós vivamos exatamente assim, não tendo vergonha, não nos preocupando com o desprezo dos homens, com a vergonha do Evangelho. Pelo contrário, Pai, pelo contrário, dispostos a honrar a Cristo em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém, meu Deus. Ó Deus, nós também Te pedimos misericórdia pelo nosso país, que tem passado dias difíceis, rogamos misericórdia pelas nossas autoridades. Ó Deus, nós Te pedimos essas coisas para que vivamos vida piedosa, tranquila e mansa. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Amém, Deus. Sobretudo, ó Deus, nós Te pedimos em favor da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, esta manifestação local da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas sermos uma igreja verdadeira, pura, mas também uma igreja saudável,
em que o Evangelho é pregado com fidelidade, em que a santificação é o objetivo da vida dos crentes. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Amém, meu Deus. Abençoa esta igreja, as congregações dessa igreja. Ó Pai, ajuda-nos a resplandecer como luzeiros no meio dessa geração pervertida e corrupta. Nós te pedimos essas coisas todas, ó Deus, e nos entregamos aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém.